que agora começou. Tá gravando? Eu não tô Uhum. mais vendo vocês, então. Vocês me falam mesmo. Pô, então. Tá. Boa noite. Deixa eu ver só que aula que é essa. Pra eu falar aqui e gravar pra galera. Acho que aula 5. Aula 5. Aula 6. Isso aqui é aula 6. A gente tá tendo aula 6 de treinamento 6 do PEC, né? Eu já vi bastante coisa, já os 6 tipos mais importantes de gráficos. E aí agora, daqui pra frente, a gente vai resolver tipo, alguns casezinhos assim, né? Que a gente vai aplicar, querendo ou não, um conceito ou outro, vai ter que interpretar as coisas que o gráfico que a gente gerar, né, vai dar para a gente. Então, basicamente é isso, é casezinho de seleção. Pegar um problema e tentar selecionar um material para aquilo mediante as propriedades interessantes para aquela peça, aquele componente. Então, primeira coisa, então a gente vai ver aqui, né, aqui, ó. Então aqui vamos apenas perceber como podemos ir setando as grandezas e propriedades para obter, né, de um determinado produto. Então, isso daqui é uma das únicas partes da aula de hoje que a gente vai precisar abrir o software. Deixa eu pegar aqui. Vou abrir também. É no nível 3, tá? O programa de quem abrir antes aí, ó. Essa parte assim, do começo aqui a gente vai fazer no nível 3. Então, vem aqui, joga aqui por lá. Esperar ele carregar a biblioteca de materiais. No nível 3, beleza, carregou. Então, vamos voltar na aula aqui, ó. Então, aqui, o que a gente quer? Então, a gente vai só brincar perante a quantidade de materiais que ele vai dando. Lembra quando a gente explica, a gente fez alguns pitches, a gente explicando como que a gente faz a seleção de materiais, a gente fez postagem lá no LinkedIn que a gente não vai chegar num material só, né? A gente vai chegar num grupo de materiais candidatos, mediante o que a gente colocar. Aqui a gente vai ver realmente como isso acontece. Quanto mais restrições, limites a gente colocar nessa busca primária, menor vai ser esse grupinho que a gente vai encontrar. Claro, ainda vai ser um grupo, não vai ser um único material, dependendo do caso. Mas o ideal é que dê mesmo um grupo para você ter opções ali, trabalhar outros tipos de propriedades, tipo preço, né, outros tipos de propriedades que sejam relevantes. Mas assim, a gente basicamente vai entender isso aqui hoje. Então, a gente vai entrar aqui, né, você vai abrir o software, vai estar no browser aqui, que a gente já viu essas guias aqui, né? E a gente vai pegar e vai em Select, que é a parte dos gráficos aqui. A gente vai ter que escolher, deixa eu ver só aqui como está setado, a gente vai ter que escolher, o universo está aqui. Então coloca aqui todos os materiais. Então para o nível 3, tá, vai estar apresentando aqui 3.905 materiais, que é o que tem dentro desse nível. Tá? E aí o que a gente vai fazer? Para aula. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai clicar em limite aqui, ó. Demora um pouquinho para ver mesmo. Então aqui, ó, a gente tem várias subclasses, na verdade várias classes de propriedades. Então propriedades gerais, propriedades de composição, né? Aí tem detalhes de composição, propriedades mecânicas, térmicas, então é bem segmentadinho aqui. Se a gente quiser mexer em propriedades gerais, então quais são as propriedades gerais que ele considera aqui? Densidade e preço. Tá? Aí, se a gente quiser mexer nisso daqui, a gente grava isso daqui bem, ó, 3.905. Então, ele está mostrando 3.905 de 3.905 materiais que tem dentro dessa classe, desse nível. Quer dizer. Então, vou vir aqui agora e a gente vai colocar o seguinte. Aqui na parte de densidade, a gente vai colocar de 2.500, que é o mínimo, até 4.200. E na parte de preço, de 90 a 750. Tá?
só para a gente ver o que acontece. Então a gente vai fazer o seguinte: 2.400 aqui, né? O outro é 4.500, 4.200. Aqui é 90, 750. Isso mesmo. Quando a gente colocou esse daqui, setou, a gente vai dar um apply aqui, ó. Vai demorar para dar uma carregadinha. E olha aqui, ó. Então agora ele está mostrando 58 de 3.905. Então já restringiu a busca. Qual que é o grupo de busca que eu estou fazendo agora? Perante o que eu coloquei de máxima, mínima, de densidade e preço. É esse daqui, ó. Então tem 58 materiais dentro desse grupo. Então pode ser, né, candidato, material que eu vou escolher no final dessa busca, por exemplo, se eu estivesse fazendo um casezinho aqui, ia estar no meio desses 58 aqui. Claro, eu poderia ir colocando outras restrições aqui, ó, de composição, de propriedades mecânicas. Tal modo, tem que chegar até tal módulo de Young, tem que ter tal módulo de Young, mínimo, máximo. Então, a gente ia restringir e diminuir ainda mais esse grupo. Tá? Aí, aqui eu só peço para mudar, né, nessa aula, para quem for assistir essa aula depois também para fazer os dois casos, mudar isso daqui, ó, de 1.600 até 1.800, 420 a 500, só para a gente ver o que aparece e como que vai mudar lá isso aqui. Então, 1.600 para 1.800. Provavelmente ele vai dar um grupo bem menor, né? Porque agora eu dei um enter, tá? Não é enter que dá, é uma planilha. Lá, viu? Então ele vai dar um grupinho bem menor, porque aqui a restrição está bem pertinho, né? Bem próxima, assim. Então, o máximo mínimo, né? Então, aqui, ó, deu fibra de carbono reforçada, né? Então, bastante coisa aqui. 4 materiais, na verdade. Então, geralmente, fibra de carbono, tá? Com essa densidade baixa, e se parar para pensar nesse preço, aí deu esses tipos de materiais aqui. E aí a gente já vai entrar no case. Né? Que não é que a gente não vai usar o software hoje no case. É que tem uma parte ali que não adianta, não vai ter como a gente fazer, porque a gente teria que ter uma ferramenta para determinar a angulação, assim, tá? A gente até poderia fazer meio que acochambrado, mas vai dar para entender o que a gente está fazendo. Se quiser fazer esses exercícios que a gente está fazendo aqui no software, não tem problema nenhum, é só acompanhar a aula aqui que consegue fazer também, sem problemas. Mas eu vou mostrar aqui, porque se eu for fazer no software e tal, tudo certinho, talvez demore para a gente resolver o case, igual acho que teve uma outra aula que a gente passou um pouco do tempo. Então, para ficar mais dinâmico, eu coloquei tudo aqui. Então, se quiser depois praticar, e eu aconselho a praticar, seria legal e dá certo para fazer. Então, só o casezinho que eu peguei aqui sobre um quadro de bicicleta. Então, a gente sabe, né, que as bicicletas foram criadas lá em 1818, e aí ao longo do tempo você tem mudanças no design dessa bicicleta, né? Então, nos projetos também. Então, como tem alteração de design, também tem alteração em tipos de força, solicitações que vão estar atuantes aqui, e isso gera uma necessidade de um quadro mais resistente, de um quadro mais leve, entendeu? Então, tudo isso vai ser relevante. No começo aqui eram geralmente materiais orgânicos, madeira, né, couro, essas coisas. Aqui já começou a entrar materiais metálicos, poliméricos e tal. Então, só um exemplo, coloquei uma foto bem futurística aqui de um quadro tudo trançado. Mas quando, né, esse quadro, que é um elemento muito importante, ele vai estar sujeito aí a vários esforços, como eu falei. E ele é o princípio do que a gente vai ver nessa aula aqui hoje. Né? Não a bike inteira, mas só o quadro com um elemento único aqui. Então, a gente vai considerar as forças básicas que atuam, por exemplo, num quadro simples, que eu peguei como exemplo esse daqui. Tá? Então, você tem primeiro, né, forças normais aqui nos dois eixos, né, não nos dois eixos, é que esse eixo aqui também está submetido, mas essa força aqui, ela na verdade, né, ela promove uma atuação como fala, mais eficaz, assim, nesse ponto aqui, que é o ponto de união do garfo com o quadro. Então, como eu estou considerando o quadro, eu considerei essa força atuando aqui, tá? Uma componente dela está atuando aqui, mas ambas são forças normais.
E aí, quais outras que tem? Tem a força do banco também, que é, né, fruto do peso do ciclista aí. E tem também a força nos pedais, que o ciclista está apoiado com o pé no pedal e forçando esse pedal sempre para baixo. Tá? Então, isso aqui também, esse eixo aqui, vai sofrer uma força atuando nesse sentido. E aí aqui, né, como a gente tem esse quadro sendo submetido a essas forças aqui com esse tipo de orientação, essa haste aqui, essa haste principal, essas outras também, né, elas vão estar sofrendo aí forças trativas e compressivas de maneira combinada. Depende da trilha, do solo, de tudo que você estiver fazendo em cima da bike. Né? Então, ela é uma estrutura travada por engenharia mesmo, você chega nessa conclusão, porque o triângulo ele é um objeto, né, um geométrico que é travado mesmo. Se fosse um quadrado, isso daqui ia ser muito mais complicado você fazer um quadro quadrado, porque ele tem como ter mobilidade ali. Tá? Agora, um triângulo não. O triângulo ele trava, ele é uma estrutura travada. Tanto é que treliça né, tem uma estrutura triangular, baseada no triângulo. Então, a pergunta que a gente faz depois que eu vi todas esse arranjo de combinações de força que a gente está considerando para esse case, quais são as propriedades que você acha, né, os requisitos que vocês acham que esse quadro vai ter que ter? A pergunta. Resistência mecânica, resistência à fadiga, mas afluência também, talvez? Fluência não, porque é só se o cara for andar de bike no inferno, né? O calor infernal, mas... Não sei, porque calor de 40 graus aqui, sei lá. Mas 40 graus para metais não quer dizer tanta coisa. Mas, vamos lá. Então, tá bom, vocês falaram resistência mecânica. Então, tem aqui, sim, alta resistência, tem que ser rígido, tá? E tem que ter baixa densidade. Baixa densidade para o cara conseguir pedalar mais tempo, né? Não fazer tanto esforço assim para movimentar a bicicleta. Essa alta resistência para né, resistir, né, aos esforços que vão ser aplicados, e alta rigidez para ela se manter coesa enquanto ela estiver em movimento. Bom, aí então a gente vai querer alta resistência, alta rigidez e baixa densidade. Então, resistência aqui é identificada por esse símbolo, né? No caso de tensão, que a gente usa, que é o sigma. A rigidez se traduz em módulo de elasticidade para a gente vai ter que ter um módulo de elasticidade alto. Tá? E a densidade se traduz aqui pelo Rho, tá bom? Representado pelo Rho. Então, a gente precisa, para a gente começar a selecionar esse material para esse quadro aqui, de uma combinação, de uma função que combine essas propriedades aí, que correlacione essas propriedades que eu quero, que é alta resistência, alta rigidez, né, alto módulo de elasticidade no caso, e baixa densidade. Tá? Aqui vai entrar um pouco na vereda lá do curso que a Mayara está preparando, que é sobre seleção de materiais em si. A gente vai fazer, o que a gente vai fazer aqui nessa aula de hoje, a maioria aqui do slide 15, que a gente está agora até o slide 35, mais ou menos, é puro cálculo. Cálculo para encontrar as equações para relacionar essas propriedades. Isso é um processo de seleção mesmo, tá? E aí depois a gente usa o software, mais ou menos isso daqui que a gente vai fazer hora e outra, né? Quando a gente tiver os clientes aí chegando com às vezes um tipo de componente desse naipe aqui, tá? Que vai ser sujeito a esforços, vários tipos de forças. Então, primeiro, então a gente tem lá que massa, né, é igual a multiplicação da densidade pelo volume. Então, volume é massa, densidade é massa sobre volume, não é? Então aqui ele só fez uma manipulação da forma. Então eu isolei massa, densidade multiplicado pelo volume. Beleza. Como volume eu posso entender que é um produto, né, de uma unidade de área por uma de comprimento, então ele também separou aqui. Então M é igual a ρ vezes A, que é a área da seção, tá? Vezes L. Beleza.
A segunda equação que a gente vai usar para combinar é a equação da tensão. Então, tensão, ou pressão, o que quer que seja, mas no caso a gente está falando de tensão, mas as duas da mesma forma, é força sobre área. Tá? E aí, essa área é igual a essa área. Então, a gente vai conseguir combinar essas duas equações justamente por esse fator. Tá bom? Então, a gente vem aqui, ó, e eu substituir, tá? Substituir aqui, ó, em massa, né, que está Rho, L vezes A, eu substituí justamente aqui, ó, que ele não tinha substituído ainda, né? Então, ele substituiu aqui, ó, é a mesma coisa, tá? E isolou a área. Então aqui ele só tá, eu mostrei essa equação aqui, mas ele está manipulando a priori só essa de cima primeiro, tá? Então isolou a área e deixou aqui Rho e L embaixo, tá? Tá dando para entender, né? A parte de área, né, da equação 2 que a gente fez, vai entrar justamente a manipulação da equação 1 que a gente fez lá em cima. Então aqui que eu vou colocar agora. Então a gente colocando essa área aqui dentro, aqui no denominador dessa equação 2, né, a gente vai chegar nesse panorama aqui, ó, em que a gente tem tensão é igual a força vezes a densidade vezes o comprimento sobre massa. Então aqui a gente já está relacionando, ó, a densidade, né, a resistência, no caso a tensão, tá, e o modo de elasticidade a gente vai ver ainda como que a gente vai chegar e correlacionar ele aqui também. Tá? Então, deu para entender até aqui o que a gente fez de manipulação matemática? Não é nada muito complicado, não. Mas talvez esteja meio bagunçado aqui. Deu para entender, né? Deu sim. A gente está nessa fórmula aqui. Ó. Então, esse aqui é o processo de chegar numa fórmula que combine essas propriedades. Então, o que ele vai fazer? Nessa fórmula aqui, ele vai substituir. Tá? Massa vai passar para o outro lado, né? E a tensão desce no denominador aqui. A gente vai chegar nisso. Mas a gente quer minimizar essa massa. Tá? Então, se a gente quer minimizar essa massa, a gente pode isolar aqui. Isolar não, mas a gente vai fazer um parênteses aqui e correlacionar um quociente de duas propriedades que vai ser interessante para a gente na hora de chegar no gráfico. Tá? É justamente o que ele fez aqui. Ó. Então, a gente tinha essa forma, força Rho vezes L sobre tensão, e a gente vai isolar densidade sobre tensão. Por que a gente está fazendo isso? Porque quando a gente viu lá os gráficos do Bubble Chart no Cesar Peck, lembra que a gente poderia fazer gráficos aí correlacionando duas propriedades? Então a gente tem que sempre trabalhar na equação dessa maneira também, para que quando chegue lá a gente consiga extrair alguma informação. Então fizemos isso aqui, massa igual a força vezes comprimento sobre o quociente da densidade com a tensão. Então, aqui reside o segredo, coloquei aqui. Então o que tem que acontecer? A gente, com essa equação a gente já vê que para a gente diminuir a massa, a gente tem que diminuir esse quociente aqui. Tá? Então, eles são proporcionais, tá? Diretamente proporcionais. Beleza. As forças atuantes, né, e o comprimento dos tubos do quadro serão constantes. Então, as forças que eu coloquei lá em cima, elas vão ser constantes. A priori, a gente está considerando elas constantes. Claro, tá, gente, que esse cálculo para identificar e fazer um quadro de uma bike vai envolver um ferramental matemático muito mais complexo do que isso aqui. Por exemplo, essa força não seria constante. A gente sabe que não é constante. Tá? Mas aqui, no caso, para ficar muito mais fácil os cálculos, a gente vai considerar ela constante. O comprimento, sim, vai ser constante, porque você já desenha o quadro antes de identificar qual material que ele vai ser composto. Tá? Então, não, essa parte aqui vai ter que ser 75 centímetros, sei lá. Então, esse L é fixo mesmo. Só que essa força aqui nem sempre vai ser fixa. Talvez você coloque aqui para fazer o cálculo uma força máxima aí, que nunca você sabe que vai chegar, e aí você faz o cálculo com ela, se resistir com ela, vai resistir às outras. Tá? Então, aqui só para ficar mais fácil também para a gente olhar no gráfico, a gente viu que massa é diretamente proporcional ao quociente de densidade por tensão. Só que se a gente inverter lá naquela fórmula lá em cima, ó, esse quociente aqui, aí vai ficar inversamente proporcional, óbvio, né? Para a gente vai ficar mais fácil de entender lá no gráfico. Para eu diminuir a massa, eu tenho que aumentar o quociente, então, da tensão sobre a densidade. Mudou agora. Tá?
Então a gente tem que maximizar o inverso. E aí aqui a gente chega, tá, no gráfico de resistência pela densidade. Tá? Isso daqui eu não sei se ele, agora eu não lembro se ele está usando para qual nível, ou se ele está usando para o nível 2, nível 3, mas a gente já fez um gráfico parecido desse, se vocês olharem nas aulas anteriores, aí tem uma aula que a gente faz esse gráfico aqui, exatamente esse gráfico aqui, tá? Esse gráfico geral aí, densidade por resistência. E aí o que acontece? A gente vai ter que, aqui nesse gráfico, a gente está relacionando a tensão, tá, com a densidade, que é justamente o que a gente colocou naquela fórmula. E aí a gente tem o gráfico. Então a gente tem o gráfico e a gente tem a fórmula. Tá? Aquela equação que a gente fez lá é uma equação de uma reta. Tá? Esse tensão por densidade aqui embaixo é um coeficiente angular de uma reta. Tá? E aí, como a gente está trabalhando aqui nesse gráfico, como a gente pode ver quais materiais que estão dentro, ou pelo menos têm o mesmo coeficiente, a mesma proporção de tensão por densidade. Como que a gente vê isso? Com uma reta, né? Com justamente a reta que simboliza essa equação. Então, dependendo da inclinação que a gente quer, né, dependendo da inclinação, que seria essa razão aqui, a gente vai ter todos os materiais que caírem nessa linha, dentro dessa linha, eles têm a mesma proporção. Essa inclinação aqui, que foi a parte que eu falei para vocês, que não dá para usar o software, porque tem essa limitação, que a gente teria que baixar um programinha. Para fazer essa linha aqui certinha, conseguir pegar realmente os materiais que estão dentro dessa direção, né, dessa trajetória aqui, a gente teria que ter um software que ele simula tipo uma reguinha aqui, sabe? E essa régua aí, à medida que você vai aumentando, ela vai dando qual que é a angulação. Por que a gente teria que usar um software desse? Não dá para fazer no olho. Porque, se vocês forem ver esse gráfico, ele é em escala logarítmica. Então, você tem uma diferença de proporção daqui, desse eixo para esse eixo de crescimento, tá? Então seria uma reta 45 graus. Se eu não me engano aqui, o cara colocou 20 graus aqui, tá? E aí ele garante que tudo que cai dentro dessa linha realmente tem a mesma proporcionalidade de tensão por densidade. Então o que isso quer dizer? Quer dizer que o material que está aqui, ó, vamos colocar aqui, madeira aqui, tá? Madeira e e níquel, liga de níquel aqui, que liga de níquel é todo esse campo aqui que está escurinho aqui. Mas enfim, madeira, qualquer material que cair aqui dentro, realmente dentro da linha, seja nessa parte aqui de materiais naturais, quanto de materiais metálicos. Ah, mas metálicos é bem mais resistente. Sim, mas aqui a gente está falando desse quociente, dessa relação aqui, de tensão por densidade. Então, o material que estivesse aqui, no grupo dos materiais naturais, e o outro que estivesse aqui nos metais, mas que estivessem dentro da reta, eles têm a mesma proporcionalidade de tensão por densidade. Entendeu? Só isso que quer dizer. Então, como a gente... Uma pergunta. Eu não entendi por que está começando em 1 no eixo Y. Por que começa em 1? Ele não é seria o coeficiente da reta, né? Seria o coeficiente linear, né? Não angular. Só que aqui, esse daqui é arbitrário, é a gente que decide. Por que é arbitrário? Porque agora que eu ia falar para vocês. A gente quer um material que maximize o máximo disso aqui, não quer? Então a gente tem que aumentar essa reta, vocês entendem? Que a gente tem que pegar os maiores coeficientes de densidade, de resistência por densidade, tá? Então os maiores. Como eu tô com essa, ele colocou essa régua aqui arbitrariamente no 1 aqui, ó. Só que tem que ter essa inclinação, entendeu? Tem que ter essa inclinaçãozinha aqui. Ele colocando esse daqui arbitrariamente aqui, tem grupos de materiais em cima, ó, acima da reta. Se tem grupo de materiais acima da reta, você pode aumentar essa reta aqui, né? Você vai mover ela sem alterar a inclinação dela, ó. Aqui está certinho no sentido que a gente vai mexer, ó. Esses materiais que estão abaixo dessa reta que a gente desenhou, eles não satisfazem essa inclinação aqui. Tá? Pelo menos eles não têm nenhum candidato que tenha essa combinação de tensão por densidade
nessa angulação, nessa proporção aqui, tá? Então a gente vai mexer, ó. Tava aqui, foi para lá. A gente pegou o máximo, ó. Pode ver que a gente foi no biquinho dos últimos que estavam aparecendo lá nessa inclinação. Então quais que apareceram aqui? Ó que legal. Aqui embaixo estava aparecendo né? O aço, e aquele não pontuou madeira, mas assim, né? Tinha uns outros materiais naturais que também que estavam dentro da reta. Mas aqui, depois que ele aumentou, ó, daqui para lá, sem alterar a inclinação, e colocando lá no limite dos balãozinhos que ele achou lá, a gente achou carbon fiber reinforced, então polímero reforçado com fibra de carbono, tá? As ligas de alumínio e diamante. Então, beleza. Eles têm eles têm candidatos aqui com a mesma, por exemplo, ligas de alumínio. Tem vários candidatos desse grupo que vão ter essa proporcionalidade aqui, de tensão por densidade. Diamante, beleza, é um material em si. E polímeros reforçados com nanotubos de carbono também, compósito. Então, aqui, ó, deixa eu só ver aqui, ele mudou aqui, ó, agora para falar do módulo de Young, tá? Então aqui a gente está falando de resistência para densidade. Só que a gente vai ter que analisar o mesmo né, a mesma relação aqui de reta, a mesma coisinha que a gente fez aqui, para o gráfico também de módulo de elasticidade por densidade, tá? Então o módulo de Young aqui, ó, por densidade, mesma coisa. Então a gente vai agora trabalhar com esse quociente aqui, ó, quociente de módulo de elasticidade por densidade, tá? Traça uma reta. Aqui, eu não lembro agora, não lembro se foi a mesma inclinação. Acho que foi a mesma inclinação, é que esse gráfico está distorcido aqui, né? Foi distorcido na hora que eu fui colocar aqui. Mas aparentemente a inclinação é a mesma. Então a gente colocou arbitrariamente aqui, ó, também num valor qualquer, aqui 10 a menos 1, a 1 no caso, né? 10 a menos 1. Aqui nesse gráfico, e a gente vai mexer esse gráfico para cima, também que a gente quer pegar o máximo desse coeficiente aqui. Tá? Maior coeficiente, né, com relação à densidade aqui. Ó. A gente move para lá, nesse sentido, e pega os últimos que estão aparecendo lá. Pode ver que o perfil do gráfico mudou, tá? Os balãozinhos aqui, ó, eles mudaram desse gráfico aqui para esse daqui. É justamente porque a gente está trabalhando com propriedade diferente no eixo Y. Então aqui o que a gente acha? A gente vê que o melhor aqui ranqueado para pelo menos nos compósitos aqui, quem é que aparece de novo é justamente os polímeros, né, reforçados com fibra de carbono. Pode ver que as ligas de alumínio, elas aparecem, mas aparecem bem abaixo agora. Ó. Então, por isso que é legal fazer esse contraste, de ver a resistência por densidade e o módulo de Young por densidade, nesse caso aqui, por isso que faz sentido. Pra gente realmente confirmar que, pô, o melhor desses daí, a gente já tá vendo que provavelmente vai ser os polímeros reforçados com fibra de carbono, tá? O alumínio já ficou aqui para trás, já perdeu essa batalha, pelo menos referente a esse equilíbrio aqui. Então, né, dos requisitos aqui, a gente vê ó, que os polímeros reforçados com fibra de carbono, eles atendem nas duas abordagens que a gente fez. Tanto tensão por densidade, quanto módulo de densidade por densidade. Tá? A gente achou nos maiores, quando a gente colocava a reta nos maiores, lá na pontinha dos grupos que estavam lá em cima, esse daqui apareceu 2 vezes. Tá? Então, as ligas de alumínio e o aço, que também apareceu lá naquela abordagem da resistência, elas apareceram aí no máximo uma vez. Né? Apareceu uma aqui, eu esqueci de colocar o tiquezinho aqui, mas apareceu uma vez aqui e uma vez aqui. Tá? E aí, o que teria que ver agora? Qual que é a necessidade, né, do cliente? Qual que é a resistência que eles vão querer para determinada modalidade? Tem gente que vai usar a bike para comprar pão na esquina. Tem gente que vai usar a bike para trabalhar. E tem gente que vai usar a bike para fazer montanhismo, fazer mountain bike, né? Que aí você vai estar exigindo muito mais daquela bicicleta. Então, no caso aqui, uma bike mais barata que você possa imaginar, aquelas bicicletas que seu pai provavelmente deu para vocês, né? O pai de vocês deu para vocês quando vocês eram pequenas, que era uma bikezinha de criança. Geralmente é de aço, tá? Porque justamente é uma criança que está andando na bike, ela não pesa tanto assim, não vai exigir, né, aquele quadro, é uma condição muito fora do normal, assim, em termos de força. Então, geralmente, o que é mais barato, eles aplicam um quadro de aço, tá? E então fica mais em conta também, vende bem mais, tá?
Para uma bike que a pessoa geralmente vai trabalhar, ou, né, geralmente vai trabalhar ou fazer outro tipo de atividade que já exige um pouco mais, vale a pena a gente considerar, e eles colocam isso sim, né, um quadro de ligas de alumínio, óbvio. Aí também tem graduações de quadros de ligas de alumínio superiores ou inferiores. Também vai ter uma variação de preço dentro dessa classe de materiais aqui sendo aplicado em quadros, tá? Porque a gente sabe que tem, né? Você pode fazer várias coisas com alumínio, se você envelhecer ele, você consegue melhorar. Então, tudo isso daí vai entrar em conta também. E os polímeros reforçados com fibra de carbono, que seria justamente esses quadros muito mais leves, eles já vão ser para uma aplicação bem mais profissional, tá? E aqui eu estou priorizando uma alta, assim, aquele alto coeficiente lá, de tensão por densidade. Tá? Então aqui ó, ele vai apresentar uma alta, né, uma relação muito boa de tensão com baixo peso, que é o que a gente queria lá no começo. Lembra? A gente trabalhou em cima da massa lá no começo, a gente estava focando nisso. Então essa conclusão mais ou menos que a gente chegou aqui mostra para a gente por que, por exemplo, ó, se você for ver no mercado, essa aqui é uma bike, uma mountain bike, né, para fazer trilha, aparentemente. E aí você tem variações de preço, claro, mudando de marca para marca, configuração, tudo que você tem aqui nesses dispositivos, mas varia aí de 1.500 a 3.000. Claro, você acha mais, porque como eu falei, quadro de alumínio, isso aqui é de alumínio, tá? Quadro de alumínio, ele pode ser muito, né, pode ter a resistência dele e o desempenho muito mais aumentado se você submeter ele a vários tipos de tratamentos térmicos. E os quadros de polímeros reforçados com nanotubo de carbono, tá? Eles já são muito acima, né, o preço, ó, de 12 a 50 mil reais. Né? Isso aqui também, eu não estou falando do preço do quadro, tá? É o preço da bike completa. Então aqui também tem, só que assim, isso daqui é o core, é como se fosse o motor do carro. O motor do carro vale mais a metade do preço do carro, tá? Geralmente. Então a bike aqui, o quadro é o item principal. Então ele vai ter uma grande influência no preço, perdão, tá? Então a justificativa para a gente encontrar essa diferença de peso, a gente já sabe que é pelo fato do desempenho desse material que está sendo aplicado aqui. A gente provou pelos gráficos que aquela relação, naquela equação que a gente parametrizou para se adequar ao nosso problema, esse material foi o mais indicado. Entendeu? Então ele vai ter alta performance, ele é o melhor para aquela aplicação. Aqui a gente tem um outro substituto que não é tão bom assim, mas também cumpre a função. Então ele vai ter um menor peso, né, preço também, justamente pela relação dele, né, ser menor e tal. Então a gente sabe que ele é bem mais limitado do que a fibra de carbono quando a gente está falando de resistência e peso. Tá? Então basicamente era isso. Por isso que eu falei que a gente não ia abrir o software para fazer esses gráficos, a gente já fez esses gráficos, a gente pode outra aula fazer de novo, mas a gente só não teria como fazer isso daqui, ó, pelo menos de uma maneira correta, assim, né? Trabalhando dentro da inclinação certinha e tal. A gente poderia ter feito uma reta lá, a esmo assim, tirado um print feito no Paint, só que a gente não ia saber se realmente a gente estava pegando todos os candidatos que são interessantes para a gente trabalhar, tá? Basicamente é isso. Aqui, só ressaltando, já que eu voltei nesse slide, pode ver, ó, tudo que está acima dos polímeros reforçados com carbono, eles são cerâmicas, tá? E aí não faz sentido. Por isso que eu nem cheguei a mostrar aqui, tá bom? Então, é cerâmica técnica. Então, eu pedi alta rigidez lá no começo, só que esse daqui é muito rígido, ao ponto de ser frágil, tá? Então, não seria interessante para a nossa aplicação. Geralmente, esse daqui, ó, essa classe de compostos que vai atender mesmo a esse tipo de caso. Então, basicamente era isso. A gente não mexeu no software, mas eu acho que deu para entender como que a gente usaria ele, né, para selecionar o material, aí, no caso desse case do quadro de bike que eu trouxe aqui hoje. Mas a aula basicamente era isso. Se tiverem alguma dúvida, sei lá, depois vocês me mandam, ou falam agora, pode ficar tranquilo. Tá dando tempo, né? Por mim, eu não tenho dúvida. Eu até gostei bastante, porque deu para ver bastante o processo de seleção em si, mostrar que também a parte mais importante não é o software. Às vezes a gente fica muito limitada
vamos jogar lá, vamos fazer, e primeiramente a gente tem que pensar e analisar muitas coisas antes de jogar para lá, né? Então, Você você viu que mostrou eles isso muito bem. trabalharam aqui com fórmula simples, mano. É fórmula de densidade, velho. De densidade de tensão. Com essas duas, eles conseguiram chegar numa correlação, né? Que a gente consegue ir para o gráfico e aí sim analisar bem lá no gráfico, tá? E eu Uhum. mostrei também justamente no começo aqui, ó, porque são duas formas de você selecionar o material. Então, vai ter determinados momentos que você vai chegar e vai ter assim, não, eu já sei que a densidade tem que estar no mínimo de 2.500 e no máximo de 4.200. Então, já é uma coisa que está vindo de fora. Tá? É um requisito, um limitante que está vindo de fora. Aqui não, aqui a gente está querendo selecionar o material, não importa o limite, depois a gente vê que esse limite aí, a gente só quer pegar o máximo, tá? Nessa abordagem que a gente fez aqui. Então, não sei se vocês conseguiram identificar, porque às vezes fica um pouco nebuloso, mas são duas formas de trabalhar para selecionar materiais. Aqui, óbvio, quando é uma coisa bem mais assim específica, já fizeram mais de uma vez, você chega numa empresa e já está, ó, pode colocar aí que a densidade tem que estar dentro dos requisitos do projeto. Vamos supor que isso aqui seja uma cápsula que vai ser enviada para Marte, sei lá. Então, a densidade é importante. E às vezes a estrutura do dispositivo lá já foi feita num material que aguenta né, os esforços para um material, né, para aquele dispositivo sendo feito em material, e esse material varia de 1.600 a 1.800 kg por metro cúbico. Então, nada mais que isso. Vai ter que ser alguma coisa aqui nesse meio. Então, aí você começa a setar para esse limitante. Aqui não, aqui a gente não sabia quais eram A gente sabia no máximo que a força, né, que você vai ter que saber para realizar esse cálculo dessas equações aqui, mas vocês viram que a gente não precisa estar com os dados, né, para saber o que a gente tem que maximizar, o que a gente tem que minimizar, tá? Então a gente viu aqui, ó, que o segredo está justamente nesse coeficiente aqui, ó, tá? E a gente inverte isso daqui e maximiza esse coeficiente para diminuir a massa. Basicamente é isso. Basicamente é isso. Tá? Então, o que quer dizer isso daqui? Né? Tipo, se eu pegar, né, a massa, diminuir, né, para essa correlação. Então, eu quero uma densidade no numerador aqui, ó, uma tensão muito alta, entendeu? Para uma densidade baixa, entendeu? Que ela vai ser pouco expressiva perto desse coeficiente, de forma que esse daqui que vai mandar nessa grandeza toda aqui, nesse coeficiente todo aqui. Então, basicamente é isso que a gente fez. A gente conseguiu analisar pelos dois, a gente relacionou a densidade com a tensão e o modo de elasticidade a gente foi direto no gráfico, tá? Ele não foi feito por uma abordagem com ele na equação aqui, mas o sentido é, né, o mesmo, de colocar a densidade só no lugar da tensão, perdão, o modo de elasticidade no lugar da tensão aqui, ó. Basicamente é isso. Eles vão ter o mesmo efeito. Mas basicamente era isso mesmo. Beleza? Eu vou colocar essa aula lá na pasta. Show. Ai, deixa eu parar de gravar aqui também. Oi?